Muito bem, esta é a quinta mensagem dentro da série This Is Us. Nós já falamos até aqui sobre alguns assuntos, sobre casamento e divórcio, sobre papéis dentro de uma casa, papel do marido, da esposa, papel do pai, da mãe, do filho, da filha. Trabalhamos um pouquinho sobre papéis. Falamos também na terceira mensagem sobre a questão financeira, sobre a vida financeira, que é um assunto também que pega muito a família. E semana passada nós fomos ministrados sobre relacionamento entre pais e filhos, sobre a importância de nós compreendermos, sobre a importância de nós perdoarmos, sobre a importância de nos relacionarmos melhor como pais e filhos. E hoje, nessa quinta mensagem, eu quero falar sobre a temática luz e sombras. Luz e sombras. Para dizer bem a verdade, eu quero falar um pouquinho sobre vícios, sobre transtornos e sobre compulsões. Eu não sei qual é o ambiente em que você cresceu. Eu cresci numa família onde o meu pai bebia. Meu pai bebia cerveja de vez em quando, não era o forte dele. Ele bebia também. Mas meu pai era de destilado. Meu pai gostava de beber pinga. Bem como um bom mineiro, ele gostava de beber uma pinguinha. Só que não é uma, O problema não é uma pinguinha. Então eu cresci numa casa onde meu pai bebia e os meus irmãos também. A minha irmã, hoje ela bebe a sua cervejinha, ela e o marido, em casa, mais tranquilo. Mas minha irmã bebia, meu irmão bebia, bebe até hoje bastante. A minha irmã mais próxima também bebia, não de embriagar, pelo menos acho que eu nunca vi a minha irmã embriagar, nenhuma das duas irmãs. Os meus cunhados, sim, essa direção até vai, mas irmãs não. E meu irmão. Eu cresci nesse ambiente de muita bebida, festa, tinha que ter muita cerveja, muita bebida, e não só isso, também a questão de cigarro. Eu cresci também numa casa onde meu pai fumava. A minha mãe foi a única pessoa que não fumou e não bebeu naquela casa, mas, e além de mim, mas o meu pai fumava, os meus irmãos, somente os dois mais velhos, fumavam. Minha irmã, acho que próxima a mim, nunca fumou. Mas era esse ambiente, muito cigarro, muita fumaça, muita bebida, muita embriaguez, muita discussão, onde há bebida, a contenda, a discussão. Então havia muita discussão, vi muito discussão, por exemplo, de irmã com cunhado, de coisas assim. Então eu cresci nesse ambiente. Não é um ambiente agradável, não é um ambiente legal. Talvez muitos aqui cresceram num ambiente diferente do meu. Cresceram num ambiente um pouco mais saudável, um pouco mais tranquilo, talvez em casa só refrigerante ou só suco, sem nenhum tipo de extravagância, que bom. Mas talvez você cresceu num ambiente igual ao meu, ou provavelmente num ambiente pior que o meu. Porque o meu não é o pior cenário. Existem ambientes de muita bebida, de muita agressividade, onde maridos são muito agressivos com as suas esposas, batem, agridem, xingam, falam palavrões, destroem coisas na casa, bate porta, bate em armário, fala que vai matar. Talvez você cresceu num ambiente assim, de muita agressividade, não só de muita bebida, mas de muita agressividade, onde as pessoas ultrapassam completamente os limites. Então, eu não sei, talvez, a sua história, não conheço bem a sua história, talvez nós nunca sentamos para conversar ou para falar, talvez uma pessoa ou outra que eu possa conhecer, mas a maioria não. Mas quando é importante falarmos sobre esse assunto, porque na série existe isso, na própria série existe, vamos pensar que o personagem principal, ou um dos personagens é o Jack e a Rebecca, o casal. O Jack, o pai era alcoólatra. E porque ele era alcoólatra, agredia a mãe, inclusive, agredia os filhos. Os filhos cresceram nesse ambiente. É interessante que tanto Jack quanto Nick se tornam também alcoólatras quando adultos. Ao invés de olhar para aquilo que o pai fazia e repelir
ou dizer eu não quero isso jamais para a minha vida, eles trouxeram isso para a vida. Ambos se tornaram alcoólatras. E é interessante que como o filho do Jack, o Kevin, o filho mais velho, também se torna um alcoólatra. Então você percebe que temos um avô, um pai e um filho, ambos dependentes aí da bebida, e o Kevin não só da bebida, mas ele teve um tempo que ele utilizou-se de drogas medicamentosas. Então a gente percebe como a influência da bebida, a influência do local, o modelo, pode também gerar consequências na vida de outras pessoas. Então, esse é um dos temas, porque eu tenho outros, por isso que eu falei que eu não vou falar apenas sobre vícios, mas eu preciso falar sobre transtornos e sobre compulsões. Porque existe também transtornos, e aí nós temos transtornos alimentares presentes na série. Nós temos obesidade, nós temos anorexia e nós temos bulimia. Temos pelo menos esses 3 transtornos presentes e discutidos constantemente na série. E além dos transtornos, nós temos compulsões. Temos compulsão por trabalho, por exemplo. Né? O Randall é uma pessoa que é compulsiva nessa questão do trabalho. Nós temos compulsão por segurança. O próprio Randall é aquela pessoa que precisa deixar tudo bem trancado, tudo muito bem seguro. Há uma compulsão exatamente por isso. Então, a série ela aborda vários assuntos e eu quero trabalhar com você de uma forma simples, objetiva, mas eu preciso falar com você sobre esse assunto. Não sei como é que é o ambiente da sua casa, ou eu não sei qual a experiência que você já viveu ou tem vivido, mas essa é uma temática importante, não só da gente saber o que é, mas de nós, inclusive, olharmos para a palavra de Deus e entendermos o que a palavra de Deus tem para nós. Eu quero ler com você um texto, não sei quantos aqui já leram Provérbios, mas o texto de Provérbios fala sobre a bebida. Muitos textos falam sobre bebida. Nós não vamos ter, óbvio, sobre drogas, nós não vamos ter também sobre compulsões, nós não vamos ter nada a respeito de transtorno alimentar, mas sobre bebida é algo que nós temos presente no texto bíblico. E aí Provérbios 23, do 29 ao 35, fala isso. Leia com a visão da questão da bebida, eu acho que você vai entender o texto. Diz assim Provérbios 23, 29 a 35. De quem são os ais? De quem as tristezas e as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Aí temos a resposta. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? É interessante porque está numa forma de poema, mas uma pessoa, eu leio esse texto e consigo compreender claramente uma pessoa embriagada, que diz: ai, que está triste por conta da sua embriaguez. É uma pessoa que briga desnecessariamente, que se fere também desnecessariamente. Quantos por conta da bebida entram em discussão e em briga corporal? Pessoas que têm olhos vermelhos de tanto beber, pessoas que demoram bebendo vinho, né? E não só vinho, mas misturam as bebidas, pessoas que se deixam atrair pelo vinho, pessoas que deixam ali a cor e o sabor e o cheiro trazer essa vontade de consumir e de se deleitar com tudo aquilo. Mas o vinho ou a bebida, no final, morde como serpente, é um veneno e envenena como víbora. E uma pessoa embriagada vê coisas estranhas, coisas distorcidas. Parece que eu estou vendo duas pessoas, mas é uma pessoa só. Parece que é uma árvore, mas parece que está se mexendo, coisas nessa direção, né? Então, vê coisas estranhas, a mente imagina coisas distorcidas, né? E você será como aquele que dorme no meio do mar, ou seja, cambaleando para lá e para cá, nauseado,
Quantos chegam em casa, né, vomitando e passando muito mal, em náuseas, como se estivesse no meio do mar. São pessoas que dizem, espancaram-me. O que aconteceu com você? Sei lá, eu acho que eu caí, sei lá, eu acho que bateram em mim. Ele não sabe da história, ele não sabe o que aconteceu. Espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas não percebi. Mas é o camarada que pergunta, quando que eu vou acordar para eu beber mais uma vez? Quando nós olhamos para vícios, compulsões, principalmente o que é um vício, tá certo? Eu vou colocar aí para você, primeiro, o que são. O que é um vício? Vício é qualquer prática de atos repetitivos. Isso é um vício. Difícil ou impossível de controlar, tanto no aspecto psicológico quanto físico. Atos geralmente prejudiciais ou moralmente censuráveis. Vício é um costume condenável, um desregramento habitual. A palavra vício tem origem lá no latim, vitium, e significa falha ou defeito. Uma palavra muito utilizada no meio jurídico. Há um vício de encaminhamento, né? Há um vício, significa que há um defeito. A forma como foi encaminhado, há um defeito, não vai seguir, ou perdemos porque houve um vício. É uma palavra muito utilizada no meio jurídico, para mostrar falha ou defeito. Esse é um vício. Qualquer ato que eu tenho ou que você tem, que é repetitivo, difícil ou impossível de controlar, tanto no aspecto psicológico quanto físico, prejudicial, moralmente condenável. Normalmente muitos fazem isso às escondidas, dependendo da forma, do que é. Então, é um vício. Quando eu olho para a compulsão, o que eu posso chamar de compulsão? Compulsão é um processo inconsciente, pelo qual o indivíduo repete determinado tipo de comportamento sem conseguir se conter, apesar dos resultados. É uma imposição interna, irresistível, que leva o indivíduo a realizar determinado ato ou a se comportar de determinada maneira. É algo muito mais forte do que ele consegue, ele não consegue se controlar. É algo que vem. É uma compulsão, é algo que vem muito forte sobre a sua vida, interno, que domina a sua vida e a hora que ele vê, ele já está fazendo. Ele é levado a fazer. Então, isso é uma compulsão. Eu vou tentar exemplificar isso, trabalhar de forma prática com você, para você entender primeiramente o que é, para depois olharmos para a palavra de Deus e entendermos o que a palavra nos fala. Quando nós pensamos dentro de vícios, vamos falar em substâncias químicas. Dentro de substâncias químicas nós temos aqueles que são lícitos e temos os ilícitos. Lícitos são os 3 primeiros aí. Você pode comprar bebida alcoólica, você pode comprar cigarro e você pode também comprar medicamentos. Com prescrição médica, mas você pode comprar, na maioria das vezes com prescrição médica, mas você compra. Essas são drogas, mas são lícitas. E existem aquelas que nós chamamos de ilícitas, tá certo? Aí vai entrar a maconha, o êxtase, a heroína, a cocaína, o crack e assim por diante. Então, nós temos aqui substâncias químicas, são coisas que nós ingerimos, que nós cheiramos, que nós tomamos, que nós injetamos, que dominam o nosso corpo, que dominam a nossa mente, né? São coisas levadas para trazer alucinação, para trazer um barato, para dar uma aliviada, tá certo? Mas são coisas que estão aí. Não posso dizer que só para maiores de 18 anos, porque eu já fui em conveniência e vi menores de 18 anos comprando, porque nenhuma conveniência vai exigir, olha, eu preciso de um documento que comprove que você tem 18 anos para que eu possa te vender alguma bebida alcoólica. Eu já vi muitos adolescentes nessas conveniências por aí, comprando ali uísque, comprando bebida e se utilizando disso. E temos aqui substâncias químicas. Como eu falei para vocês, cresci numa casa onde a figura do álcool e do cigarro era algo que predominava. Eu não tenho ciência de que meus irmãos ou alguém da minha família tenha usado drogas ilícitas, por exemplo. Até mesmo medicamentosas. Pessoas que utilizam além, né, daquilo que está prescrito pelo médico, eu não tenho conhecimento disso. Mas talvez na sua casa exista gente assim. Né? O álcool é o que a gente considera a entrada
né? É a entrada. É o mais fácil e é a entrada. Nas festas é muito mais fácil de se oferecer. Todos estão bebendo e você também pode consumir. É aí que os adolescentes começam a experimentar e são levados a experimentar. Começa pelo álcool. Muito provavelmente começa por aí. Existe também a questão do cigarro, que daí temos a questão da nicotina, né, do tabaco, para trazer um alívio. Né? Eu vi, por exemplo, alguém comentando comigo há algum tempo atrás, a respeito de uma pessoa da igreja, dizendo assim, ela voltou a fumar. Eu falei, mas por quê? Ela fumava há muitos anos atrás e agora voltou a fumar de novo. Eu falei, mas como é que volta a fumar? Está na igreja e volta a fumar. Mas voltou a fumar para desestressar. Por conta do trabalho, muito estresse. Então, para desestressar, voltou a fumar. Então aí você percebe, né? É algo fácil. Eu vou ali, eu compro, eu adquiro, experimento, uso, na tentativa de aliviar, de desestressar. Mas é algo que também os nossos adolescentes estão aí sendo levados a experimentar. Talvez você não vai ver o seu filho. Hoje existem outras coisas além do cigarro. Existe o cigarro eletrônico, existem essas outras coisas. E existe também o tal do narguile. Né? Vejo muito adolescente em roda e aí estão lá com narguilé. Não, mas isso não é prejudicial. Quem disse para você que não é? A nicotina ali da mesma maneira, assim como no cigarro, causa vício da mesma maneira. Então, é algo muito comum, onde se senta, onde se tinha antes uma roda de tereré, agora é uma roda de narguilé, onde ali estão trocando, né, o treco ali e vão inalando aquela fumaça, experimentando, mas ali é uma substância química da mesma forma, prejudicial da mesma maneira. Então nós temos as substâncias químicas, tá? O álcool, o cigarro, aqueles que se utilizam de medicamentos, tanto ansiolíticos, antidepressivos, estimulantes ou qualquer coisa nessa direção, além de uma prescrição médica, para também desestressar, para se sentir melhor, para ter paz, para ter tranquilidade, para poder dormir e coisas nessa direção, mas se tornaram dependentes desses medicamentos. E temos também as drogas ilícitas, que eu acho que não preciso falar. Falamos muito com os nossos filhos, eu espero que você fale muito, está presente na escola, não só em escola pública, em escola particular, na classe, às vezes, do seu filho, tem alguém que não apenas consome, mas talvez tem alguém que inclusive trafica ou que vende dentro da classe do seu filho para que ele possa experimentar. Não estou falando de escola pública, estou falando de escola particular, porque é o maior barato. É a melhor coisa que existe, e aí eles são levados a esse mundo, a este universo. E a gente tem que estar atento a tudo isso. Além dessa questão de vícios, nós podemos falar sobre os transtornos alimentares. Transtornos alimentares nós temos a obesidade. A obesidade é uma questão, não estou falando mal dos gordinhos aqui, tá certo? Não fiquem, coraçãozinho para vocês, não fiquem bravos comigo. Eu posso olhar para a obesidade e entender que existem motivos. Por exemplo, existe uma questão genética. Se o pai é gordinho, bem gordinha, a mãe bem gordinha, a tendência do filho também é ser bem gordinho. Numa casa onde o pai e a mãe comem muito, são gordinhos e comem muito, o filho também acaba também comendo muito igual o pai e a mãe e se torna um gordinho igual o pai e a mãe, ok? Então existe uma questão genética, existe uma questão hormonal. Existem pessoas que têm uma disfunção hormonal e aí conseguem ganhar peso, mas não conseguem perder peso, tá certo? Existe questão hormonal, mas existe uma questão que não é nem genética e nem hormonal. É sobre isso que eu estou falando, aí é um transtorno. São pessoas que comem e porque elas querem, eu estou ansiosa, então como é que eu alivio essa ansiedade? Comendo. Estou estressada, como é que eu alivio o estresse? Comendo. Então, a comida, ela se afunda na comida, ou nem sei se ela se afunda, sei lá como é que eu posso dizer, ela come tudo que vê pela frente, porque ela precisa acabar com aquela agonia, com aquela sensação de vazio, com aquela sensação de mal-estar, então ela precisa comer. Então existe essa questão de transtorno, a obesidade por transtorno alimentar, não uma questão genética, não uma questão hormonal, mas uma questão de compulsividade mesmo com relação à comida, de transtorno.
Assim como existe a obesidade, né? E aí, comentando com alguém hoje pela manhã, após a mensagem, ela falou: pastor, a obesidade é dos transtornos o mais aceito. É o mais aceito. Né? As pessoas olham para o gordinho até como referência, né? Onde que está? Está ali, está perto daquele gordinho ali, é uma referência. O gordinho se torna referência. Mas as pessoas não sabem, de fato, o que passa lá dentro do gordinho, ou da gordinha. Não sabe o que acontece lá dentro. Então, é uma das coisas mais aceitas como coisa natural, mas não é natural. Existem pessoas que geneticamente ou hormonalmente, e se é questão de hormônio, uma questão tratável, regula-se para poder estabilizar. Quando é genético, tem que tomar todo cuidado. Mas quando é transtorno, a gente precisa falar sobre o assunto. Então, nós temos a obesidade. Temos a anorexia. São pessoas que são magras, mas se olham no espelho e se acham gordas. Elas se acham gordas, são preocupadas, pesam-se constantemente, olham no espelho, comem muito pouco, às vezes comem muito pouco e às vezes até mesmo que comem, provocam vômito para emagrecer, tomam laxante para emagrecer, preocupadas excessivamente com o corpo. Elas se olham e se acham gordas, mas são um palito, são magras, mas na mente, no cérebro, ela se acha obesa, ela se acha gorda, mas não há nada, há apenas carne e osso, às vezes ali, pele e osso, mas ela se acha gorda, é anorexia. E bulimia? Bulimia é a pessoa que não quer engordar, é a pessoa que come, diferente do anorexo, o bulímico come, às vezes come comida exagerada, mas logo depois, quando come, ele já vai ao banheiro e provoca vômito, porque ele já satisfez aquilo que ele precisava satisfazer, que era comer. Mas eles têm preocupação também com o corpo, preocupação com o peso, então provoca o vômito, toma laxante exatamente para continuar magro ou para emagrecer mais. Também nós temos aqui essa questão de bulimia. Então, são transtornos, são doenças, são transtornos. Obesidade, às vezes a gente acha como uma coisa normal, mas não é. A obesidade é uma doença, a bulimia é uma doença, a anorexia é uma doença, são transtornos alimentares que precisam ser tratados. Mas além dos vícios, das substâncias químicas, dos transtornos, nós temos também as compulsões. E aí nós temos uma variedade, eu só estou colocando algumas, mas existe uma variedade de compulsões. Existem pessoas que são levadas para jogo. Não estou falando de jogar bola, jogar futebol, praticar exercício. Também existe uma compulsão por isso. Né? Existem pessoas que são compulsivas por questão do físico. Né? E aí vão para a academia excessivamente, não treinam apenas uma, mas treinam 2, 3 vezes ao dia. Há uma preocupação excessiva com o seu físico, isso também é uma compulsão. Mas existe a compulsão por jogo, pessoas que jogam dinheiro, jogos de azar, na internet, em casas aí clandestinas, jogam pôquer, jogam coisa alta, né? E às vezes jogam o seu carro, jogam casa, jogam dinheiro alto. Existem pessoas que são levadas para o jogo. Existem pessoas que são compulsivas por trabalho. Compulsivas por trabalho. Pessoas que não são aquelas que trabalham 8 horas por dia e voltam para casa. São pessoas que trabalham 10, 12, 14, 16 horas por dia. Trabalham muito. Não tem hora, não tem final de semana, não tem férias, não tem feriado. Não tem. São pessoas que se entregam ao trabalho. É o que nós chamamos de, coisa bonita, né? De workaholics. São aquelas pessoas viciadas em trabalho. São dadas ao trabalho. Não são pessoas que gostam de trabalhar, ou pessoas que fazem a sua função, que trabalham porque têm que trabalhar. Não, são pessoas que vão além. Não tem casa, não tem família, não tem lazer, não tem absolutamente nada. É trabalho, 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 trabalho. Vivem para o trabalho, só para trabalhar, só para trabalhar. Compulsividade por trabalho. Existem aqueles que são compulsivos por pornografia. Se antigamente a pornografia era algo restrito a revistas, que você tinha que ter 18 anos, acima de 18, para ir numa banca e comprar uma revista, para ver uma mulher pelada, ou para ver uma revista que tenham posições sexuais. Hoje, dificilmente alguém vai até uma banca. Hoje está no celular, hoje está no computador.
E existem pessoas que são compulsivas para isso, que não conseguem viver sem, que precisam de pornografia todos os dias, o tempo todo. E normalmente quando eu trabalho casamento, eu falo com casais, quantas vezes esse assunto vem à tona, principalmente da mulher reclamando com relação ao seu marido, que são aí compulsivos, que não conseguem viver sem, que precisam de pornografia para ter relacionamento com a esposa, que precisam, eu não sei se eu espero que seja, não tem criança aqui não, né? Está dormindo lá, ok? Mas pessoas que precisam se masturbar constantemente por conta disso. Nós tivemos, aqueles que estiveram comigo no encontro de homens em Dourados, tivemos o testemunho de um homem lá, que ele não fazia em casa, mas, por exemplo, qualquer horário, ele tinha a chave da empresa, ele falava para a esposa que ele precisava ir no trabalho, porque aconteceu alguma coisa no trabalho, porque disparou um alarme, porque alguma coisa aconteceu, ele dava uma desculpa, ele pegava o carro, ele saía de casa, às vezes à noite, ia até o trabalho, onde ele tinha a chave, ele abria tudo, ligava o computador para ter acesso às imagens, aquilo que ele tinha lá dentro do computador, para se masturbar e depois voltar para casa, queridos. E o cara, membro da igreja. Então essa é uma realidade, eu não posso fechar os olhos para isso. Desculpa aqui a sinceridade, talvez até aqueles que estão em casa, mas eu preciso falar. Eu não posso fechar os meus olhos e achar que na igreja isso não acontece. Isso acontece e muito. É um dos assuntos mais tratados. Quando eu trabalho o Homem ao Máximo, esse é um dos assuntos mais tratados dentro do Homem ao Máximo. Por quê? Porque é a realidade. É a realidade. São pessoas que são compulsivas, não conseguem viver sem pornografia, não conseguem. Existem aqueles que são compulsivos por compras, né? Não precisa, mas compra. Está precisando? Não, mas compra, né? E hoje, para ajudar esses que são compulsivos por compras, existe tudo quanto é tipo de aplicativo. Você tem o aplicativo da Nike, você tem a Shopee, você tem o Shein, você tem a Renner, você tem a Riachuelo, você tem todas as lojas, você não precisa nem ir. Você não precisa ir ao shopping, você não precisa ir à loja, você basta um clique, você abre, acessa, vê, compra, paga no cartão e recebe na sua casa. Ou seja, precisa? Não precisa, mas eu quero comprar. Precisa desse vestido? Não precisa, mas eu quero. Precisa desse sapato? Não precisa, mas eu quero. Precisa desse tênis? Não precisa, mas eu quero. Precisa dessa joia? Não precisa, mas eu quero. E assim por diante. Precisa disso ou daquilo? Não precisa. Tudo que é lançamento. Lançou agora um produto tal. Eu quero comprar. Mas quantas coisas você já comprou e que estão lá guardadas na sua casa e você não utiliza? São pessoas levadas a comprar, porque eu quero ter, porque eu quero comprar. Não conseguem numa loja não comprar, ir a um shopping não comprar, voltam para casa com um monte de sacola. Eu conheço casos de pessoas que entraram em dívidas enormes no cartão de crédito, exatamente por conta dessa compulsividade. Não há necessidade, mas compra. Pessoas compulsivas por segurança, né? Nós normalmente chamamos isso de TOC. O que é o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que precisam ver se a porta está fechada, vão 10 vezes para ver se a porta está fechada, se o alarme foi acionado, se o carro está trancado, se não sei o que lá. São pessoas compulsivas por segurança. Mas eu poderia colocar outras coisas aqui também. Tem pessoas que são compulsivas hoje por celular. Não coloquei. Mas é uma realidade. Não consigo viver sem. Ficou sem Wi-Fi, morre. Ficou sem Wi-Fi, sem internet, sem rede social, morre. Se eu não acessar o meu celular, eu morro. Eu acordo, a primeira coisa que eu vejo é o meu celular. Antes de dormir, a última coisa que eu vejo é o meu celular. Durante o dia, eu olho para o meu celular. Dá uma olhada no seu celular. Ele tem estatística de quantas vezes, quantas horas você tem utilizado e em que você tem utilizado. Só olhar, se tiver coragem, dê uma olhada. Aí as pessoas falam assim, eu não tenho tempo, gostaria tanto de ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo de ler a Bíblia, mas você tem tempo de ficar horas em Instagram, em Facebook, em YouTube e tudo mais. Em TikTok e assim por diante. É uma compulsividade também. São pessoas que querem e não conseguem viver sem tela. Nós participamos de um encontro
eu e a Keila participamos de um encontro de casais, e nós participamos também, eu participei de um encontro de homens. Em ambos os encontros, a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular, desligar e colocar dentro de um saco. Você tem que ficar 2, 3 dias sem celular. Eu vi homens passando mal nesses encontros. Tremendo. Porque estava sem seu celular. Mas e se alguém não? Como assim? É deixado, né? Se acontecer alguma coisa, tem gente lá dentro, tem um número para ligar e conversar com a pessoa. Se precisar sair, alguém morreu, alguém acidentou, qualquer coisa grave que aconteça, a pessoa é, com certeza, localizada, ela é informada, ela é retirada, normal. Mas as pessoas precisam. Eu preciso. Compulsão, queridos. São coisas distintas. Vício, transtornos, compulsões. Coisas distintas. Mas eu preciso falar algumas coisas aqui para você que são bem interessantes. Primeiro, quando nós falamos sobre isso, até mesmo ontem eu li uma matéria médica, do médico dizendo que isso é hereditário. Da medicina dizendo como hereditário. Então, o avô bebe, o filho bebe, o neto bebe e assim por diante. É uma questão de hereditariedade. Eu particularmente discordo. Né? Eu não entendo o vício principalmente, ou até mesmo o transtorno, ou a compulsão, eu não entendo como alguma coisa hereditária, mas alguma coisa que se aprende no meio. Então, vamos pensar, se o pai crescia num ambiente onde o pai dele bebia e agredia e falava e tudo mais, ele cresceu nesse meio, para ele reproduzir isso, aquilo que falamos semana passada, quando não há perdão e não há um romper, ele leva isso exatamente para a sua vida. Ele repete. É muito mais fácil, lógico, se eu trabalhar com hereditariedade é uma coisa mais, é coisa de família, né? Meu pai era assim, né? Meu avô também era assim, eu também sou assim. É tão fácil jogar essa responsabilidade nas costas dos outros que estão lá atrás e que já estão até mesmo mortos às vezes. Meu avô era assim, meu pai também, então eu também bebo, porque não, querido, você bebe porque você foi influenciado por um meio e não porque há uma questão genética que te levou a beber. É uma questão de influência do meio. Você cresceu no ambiente e você foi levado pela influência do ambiente e por aquilo que acontecia a fazer exatamente aquilo que você não gostaria de fazer. Né? Você queria repelir, mas você atraiu exatamente por não haver perdão na sua vida, como falamos semana passada. A gente atrai essas coisas para a nossa vida. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso falar. Uma outra coisa que eu preciso falar com relação a vícios, transtornos e compulsões é sobre entender o que leva uma pessoa a ser aquilo. O que leva a pessoa a ser compulsiva, ou o que leva a pessoa a ser viciada, ou o que leva até mesmo a pessoa a ter aquele transtorno. Né? O que leva? Aí a pergunta, né, que eu preciso fazer é quais são os benefícios. Porque vamos ser bem sinceros aqui. Os mais antigos, assim, da minha idade para frente, ou até um pouquinho mais perto da minha idade, existia uma propaganda na TV que passava exaustivamente, principalmente na infância e adolescente, quando você era permitido passar propagandas de bebida e de cigarro. Tinha uma propaganda de uma marca que dizia o seguinte: dê um duro, tome um... Olha como o pessoal lembra, os antigos, está vendo? Dê um duro, tome um Dreyer. É interessante que é uma propaganda, antiguíssima. Mas está na nossa memória. Por quê? Porque a propaganda quer mostrar o seguinte: o seu dia foi duro. Qual a melhor coisa que você pode fazer depois de um dia exaustivo, cansativo? Qual a melhor coisa que você pode fazer? Tomar um Dreyer. Desce macio e reanima. É o que completava ainda a frase. Lembram disso? Desce macio e reanima. O que a propaganda mostra para você? Que a bebida é uma das melhores formas que tem de aliviar o seu estresse, de aliviar o seu cansaço, de aliviar o seu fardo. Repare, a propaganda mostra o malefício? Não, a propaganda mostra o benefício.
O que ele faz para você? Ninguém vai chegar no seu filho ou na sua filha e falar o seguinte: ó, experimente essa droga aqui. Mas o que ela causa? Não, ela causa dor de cabeça, mal-estar, vômito, náusea, diarreia. Você vai pensar que está morrendo, vai dar um ataque cardíaco, você vai estribuchar, rolar no chão. Ninguém fala isso. A pessoa vai chegar para o seu filho e para a sua filha e falar assim: isso aqui é o maior barato. Pensa numa coisa boa. Você vai experimentar isso aqui, ó. Uma tragada que você der, cara, o seu mundo muda. É outra coisa, é outra vibe, é outro ambiente. Você vai se sentir nas nuvens. Vai ser um prazer, é algo maravilhoso. Não é assim? O que é apresentado? Benefícios. Benefícios. Então, quando eu olho para isso, primeiro, não há uma hereditariedade, há um meio. Segunda coisa, para entender o vício, a compulsão, o transtorno, é necessário observar os benefícios. O que aquilo traz de bom para mim? O que ele é apresentado para mim? Bom, e isso não é uma coisa de agora, né? Se eu for lá no Jardim do Éden, né, eu já tenho ali a propaganda enganosa, né? Ela tem ali, ela viu que o fruto, nossa, que fruto! Ela não pensou no malefício. Qual é o malefício? Se você comer, certamente você vai morrer. Não, mas o que foi apresentado são os benefícios. Não, se você comer, você não vai morrer, mas você será igual a Deus. Você será igual a Deus. E aí ela viu que aquele fruto era desejável, que aquele fruto era saboroso, que aquele fruto... ela viu os benefícios, não o malefício. Ou seja, essa propaganda enganosa sempre existiu. A gente tem que ter isso claro diante dos nossos olhos. É vendido para nós como uma coisa melhor. A bebida é a melhor coisa que tem, o cigarro vai te desestressar, você vai relaxar, você está muito... Não, toma aqui, ó, um trago, a droga, tudo nessa direção. É para te trazer prazer, para te trazer alívio, para te trazer bem-estar, para te trazer uma sensação. É nessa vibe. Só que nada disso é verdade. Quando eu olho a respeito de vício, o que se deve perguntar não é qual o vício ou qual a compulsão, mas qual é a dor, qual é a necessidade. Eu preciso entender que por trás daquilo existe uma história. Existe uma história. Não, aquilo é para trazer, se eu quero trazer alívio, se eu quero trazer bem-estar, se eu quero trazer uma sensação de controle, eu quero, para dizer bem a verdade, eu quero aliviar uma dor, aliviar um sofrimento, aliviar uma situação na minha vida. O viciado, uma pessoa compulsiva, uma pessoa com transtorno, nada mais é que uma pessoa com dor e sofrimento, uma pessoa com necessidade. Eu não olho para... Ninguém acorda dizendo assim: bom, eu acho que eu quero me tornar um drogado. Ninguém acorda. Nenhuma pessoa acorda numa manhã dizendo assim: bom, meu objetivo hoje é me tornar um dependente químico. Ninguém acorda assim, porque não é uma questão de escolha. A pessoa ela é levada até aquilo, mas existe um histórico. É interessante que isso normalmente nós não abordamos. Hoje pela manhã, quando eu terminei a mensagem e comentando com as pessoas, uma psicóloga me abordou e falou: pastor, até que enfim alguém fala algo que é real. Porque quando eu recebo gente no meu consultório com essa questão de vício, de transtorno, não é o vício por vício, o transtorno por transtorno, não é uma questão de compulsão por compulsão, existe um histórico, e normalmente é uma questão lá da infância, normalmente é um trauma vivido lá na infância. Olha de novo a questão da infância, olha de novo aquilo que nós fazemos como pais. É uma criança lá atrás que sofreu um trauma e agora ela está compensando esse trauma através de um vício, através de uma compulsão, através de um transtorno. Ela está compensando isso. Quando nós vamos olhar a fundo, a gente vai enxergar o porquê que ela está daquele jeito. Ela está daquele jeito porque ela foi levada àquilo por uma consequência lá de trás. Por uma consequência. E isso a gente precisa abrir os olhos. Por isso que é tão difícil, às vezes até mesmo de tratar. Se torna uma dependência. E isso é complicado. Quando se torna uma dependência física, é algo muito complicado. Porque o corpo quer, o corpo precisa. É complicado.
Mas além da necessidade física, dessa dependência física, existe a questão sentimental, emocional que precisa ser tratada. Não é à toa que nas casas de recuperação, por exemplo, tem que se trabalhar não só a questão física, a limpeza da pessoa, a retirada completa daquilo que ela está consumindo, mas existe também todo o trabalho psicológico. Por quê? Porque ali existe uma história por trás. Existe sempre uma história por trás. Então, o vício não é uma escolha que se faça, mas é uma resposta a uma dor emocional. Eu sou assim, eu estou assim, porque lá atrás algo me aconteceu e a gente precisa abrir os olhos para isso. Mas muito bem, o que a Bíblia fala a respeito disso? O que a palavra de Deus nos fala? Eu quero trazer 4 coisas para você com textos bíblicos, não vou delongar, mas os textos vão ser projetados para exemplificar o que a palavra de Deus fala com relação a essas situações. Primeiro, não se deixe escravizar por coisa alguma. Essa é a primeira coisa. A bebida, tanto a bebida quanto a droga, quanto tudo, é apresentado para você como uma coisa ótima, mas ela te escraviza. Você se torna escravo daquilo. Não se deixe escravizar por coisa alguma. 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, existem coisas que podem dominar a sua vida. Cuidado com isso. 1 Coríntios 7,23, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não se tornem escravos. Cuidado do que você está se tornando escravo. Se você não entrou, não entre. Não entre porque é escravidão. Não entre. O que mais a palavra de Deus nos fala? Não contamine o templo do Espírito que é o seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Ou seja, em Cristo Jesus você foi comprado. Você é do Senhor Jesus, então, cuidado com isso. Você foi comprado pelo Senhor, o seu corpo foi comprado pelo Senhor, e o Espírito Santo de Deus habita no seu corpo. E tome então cuidado com aquilo que você está fazendo com o seu corpo. São coisas que prejudicam o seu corpo. Vamos falar de drogas? Prejudica o seu corpo, prejudica o seu cérebro, prejudica o seu estômago. Vamos falar de bebida? Prejudica o seu fígado. Vamos falar de cigarro? Prejudica o seu pulmão, a sua traqueia, sua laringe, sua faringe. Por favor, querido, você está prejudicando o seu corpo. Se eu falar de compulsão também, vamos pensar nas compulsões, nos transtornos alimentares, você está prejudicando o seu corpo. Comendo excessivamente, você está prejudicando o seu corpo. Ou vai falar que não? Vou falar que só o cigarro é e comer em excesso não é. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu organismo? Como é que está a sua saúde? Você tem que se enxergar como morada de Deus. Ele mora em você, esse corpo é a habitação de Deus. O que eu tenho feito com essa habitação? Cuidado. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu entendo o não considerar a ideia de beber socialmente. Ah, mas eu bebo socialmente. Primeira coisa, um alcoólatra dificilmente vai entender que ele é alcoólatra. Na cabeça dele, ele bebe socialmente. Ele fica tonto, mas ele bebe socialmente. Ele começa a falar besteira, mas na cabeça dele, ele bebe socialmente. Ele fica vermelho, sonolento, mas eu só bebo socialmente. Começa a dar risada à toa, mas eu só bebo socialmente. Se alguém chega para ele e fala assim, cara, você está bebendo demais. Que isso? Não, onde você viu? Não, eu consigo, eu me controlo. O alcoólatra não se enxerga. Vamos partir desse princípio. E aí não considere essa ideia de beber socialmente. Olha os textos bíblicos. O vinho, Provérbios 21.
O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. 1 Coríntios 5,11. Mas agora estou-lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Vamos seguir? Porque tem mais texto. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Os perversos não herdarão, mas nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Os alcoólatras também estão aí. Vamos seguir? Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos continuar? Porque a gente não para por aí não, né? Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Queridos, não dê o primeiro gole. Tudo começa com o primeiro. É só uma cervejinha. Está aqui, ó. Dá um gole. É só o primeiro. Ah, pastor, mas eu conheço o meu limite. Você conhece. Aqueles que são pais aqui, seus filhos não conhecem. E sabe o que seus filhos estão vendo? Que meu pai e minha mãe bebem. O que eu posso fazer quando eu completar a minha idade? E a gente normalmente fala isso, né? Ah, dá um pouquinho. Não, você não tem idade para isso. O que você está ensinando? Que um dia você vai ter idade. E no dia que você tiver idade, você pode encher a cara assim como seu pai e sua mãe. Você conhece seu limite? Seus filhos não conhecem. Não dê o primeiro gole. Não dê. Em casa nós não bebemos. Não bebemos. Posso usar bebida alcoólica para comida. Para fazer um risoto, para fazer alguma coisa assim, ok. Para flambar alguma coisa, ok. Mas, não bebemos. Se entra cerveja em casa, entra zero. Não gosto de cerveja branca, gosto de cerveja preta. Gosto de cerveja e tem cerveja, graças a Deus, zero. Gosto. Zero, ok. Sem problema nenhum. Eu tenho um filho. E foi muito bem ensinado com relação a isso. Lembro certa vez, quando pequenininho, a gente foi num congresso de pastores em Caldas Novas. E lá tinha um pastor, a gente estava em apartes, né? Apartes hotéis, então tinha lá frigobar, mas não abastecido pelo hotel. Então você podia colocar o que você quisesse, levar água. Então a gente comprou água, refrigerante, algumas, né, bolinho, algumas coisas assim para comer no meio do dia, quando tivesse fome, voltasse do congresso, antes da janta, alguma coisa assim, tá lá, ou à noite. Aí nós fomos ao mercado da cidade. Então eu estou ali, tem um pastor que foi comigo. Então estamos ali com um carrinho, eu com um carrinho, ele com outro. Aí eu passei, peguei umas coisas e tal, colocamos, acho que água, peguei refrigerante, se não me engano. Aí de repente nós encontramos com outro carrinho, e no outro carrinho do pastor tinha um fardo de cerveja. Quando o Nicolas viu aquele fardo de cerveja, ele falou assim: tio, o que é isso? Aí o pastor olhou assim: que isso o quê? O que é isso? Isso é do diabo. Eu adorei. Isso é do diabo. Né? Cerveja é do diabo, tio. Cerveja é do diabo. Aí ele quis, né? Acho que caiu sem querer. Vou tirar aqui. Acho que eu esbarrei, caiu sem querer. Deixa eu tirar daqui. Tirou e colocou no lugar. Depois ele falou assim para mim: que ódio do seu filho. Que raiva do seu filho. Eu falei: cara, você está no congresso de pastores? Está aqui pago pela igreja, para ouvir a palavra, ser ministrado. O que você está fazendo bebendo? Meu filho, você tem que agradecer a Deus pelo meu filho. Você tem que agradecer a Deus. É uma pessoa que, apesar de pastor, não enxergava o seu limite. Era alcoólatra, mas não enxergava o seu limite. Então, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado. Toma muito cuidado. Você tem filho.
tome cuidado com aquilo que você está sendo de referência para a vida dele. As referências que eu tenho nessa questão com relação ao meu pai são negativas. Mas eu utilizei essas referências negativas e graças a Deus eu me converti numa igreja pentecostal que você não pode beber. E naquele tempo o crente não podia. Hoje o crente parece que está tudo liberado. Parece que pode tudo. Mas naquele tempo não podia nada. Não podia ir no cinema, não podia ir no teatro, não podia nem sequer comer lanche na praça. Não podia nada. Não pode. Crente não pode. É isso que o crente não podia. Graças a Deus eu me converti numa igreja que não podia. Tá certo? Não podia. E fui para um ambiente assim. Aquela cresceu numa igreja mais metodista, por influência da família, também absteme ao álcool. Não pode. Tem horror a isso. Não pode. E pela experiência de casa também, não pode. É isso que nós falamos. Não pode. E eu espero que meu filho encontre com uma menina que também seja avessa e não queira isso. E que a família dela também não queira isso. E que os meus netos também não queiram jamais isso na vida. É isso que eu espero. Tome muito cuidado com a referência que você está dando. Tome muito cuidado com o testemunho que você está dando. Tome muito cuidado. As pessoas estão vendo onde você está, o que você está tomando. Tome muito cuidado. Né? Tome cuidado. Então, existem coisas que eu já vi na minha vida como pastor bizarras. Já vi presbítero, por exemplo, ir na festa de casamento e esconder a garrafa de cerveja embaixo da mesa. Aí eu falo, mas para que esconder a garrafa de cerveja embaixo da mesa? Será que ninguém está vendo no seu copo que isso é cerveja, não é Guaraná? Acho que é visível. A cor do Guaraná é uma, a cor da cerveja é outra. É visível. Mas eu vou esconder. Queridos, por favor, vou beber na praia. Aí quando eu estou na praia eu bebo. Como se lá os olhos de Deus não estivessem ou ninguém pudesse. Eu já encontrei com tanta gente em praia que eu nem... Em tantos lugares, eu tenho que tomar muito cuidado. A questão do testemunho fala alto. Tome muito cuidado. Onde você está? Quanto que você bebe? Tome muito cuidado. Mencionei isso aqui de manhã, menciono agora também. Certa vez, recebi uma pessoa, ela era nova, recém-convertida, batizada na igreja há poucos dias, há pouco tempo. Fomos para uma festa de aniversário, num lugar, não sei se aquilo, como é que eu chamo? Se é um restaurante, se aquilo é um pub, se aquilo é um bar, se aquilo, não sei o nome daquilo. É um lugar onde se come petisco e tem bebida, tá certo? Eu não sei o nome daquilo, para ser bem sincero. Mas vamos comemorar. A pessoa sentou ao meu lado, ela conhecia também, foi convidada para aquele momento, ela conhecia também o aniversariante, foi convidada e está lá. Né? E de repente, o que essa pessoa fala? Essa pessoa me cutuca e fala, pastor, mas como essa turma bebe, né? Eram só membros da igreja. Todos que estavam ali naquela mesa eram só membros da igreja. E ela me falou isso, como as pessoas bebem, né? Falei, pois é, como tem pessoas que bebem, né? Bastante até. Ela falou, então, mas o que mais me estranha é que são membros do louvor. Aquela minha cara caiu no chão, aquele estava junto. Minha cara caiu no chão. Falei, e aí, irmã? São membros do louvor. Eu falei, então, a gente vê lá na frente é uma coisa, né? Aí a gente, estou vendo agora por trás. Pergunta para mim se essa pessoa voltou à igreja. Entenda isso. Não estou te proibindo de, quer beber? Bebe na sua casa. Beba na sua casa, escondido de todo mundo, no seu ambiente, se não tiver filhos. Agora, se tiver, eu já pensaria um pouco mais. Porque além da embriaguez, além do testemunho, existe a questão daquilo que você está passando para a próxima geração. E por fim, vícios não resolvem problemas. Entenda isso. Nem vícios, nem compulsões, nem transtornos. Eu vou comer. Você só vai ficar gordo. Mas não vai resolver nada. Pelo contrário, vai piorar. Eu vou beber. Você só vai piorar. Eu vou usar drogas. Você só vai piorar. Isso não alivia. Tá certo? Deu um duro, não tome um Dreyer. Deu um duro, vai orar. Não vai nem pescar, vai orar. Tá difícil? Vai orar. Vai buscar a presença de Deus. Vai ler a palavra. Vai deixar o Senhor falar ao seu coração. Nada de se entregar, nem a bebida, nem a cigarro, nem a droga, nada. E nem a um outro tipo de transtorno, nada. Tá difícil? Tá complicado? Vai diante daquele que pode aliviar você. É isso que diz Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei
descanso. Só tem um que pode dar descanso. Então faça isso. Vá até aquele que pode trazer descanso à sua vida. Nada de se entregar, queridos, essas coisas. Pense naquilo que você está fazendo com o seu corpo. Pense naquilo que está escravizando você. Pense naquilo que está manchando a sua vida com Deus, o seu testemunho, o seu estar com Deus. Pense nisso com carinho em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu não estou aqui dizendo que... A equipe pode vir para cá. Eu não estou aqui dizendo para você que você não precisa de médico, que você não precisa de psicólogo. Não entendam dessa maneira, por favor. Por favor, não entendam dessa maneira. Existem casos e situações que são graves, principalmente aquelas mais graves. Precisa e muito de um acompanhamento médico e precisa e muito de um acompanhamento psicológico. Eu não abro mão disso. Mas eu preciso também da ação de Deus na minha vida. Eu preciso da ação do Senhor na minha vida. Não se esqueça disso. O que eu estou trabalhando aqui é além do médico e além do psicológico. O que eu quis falar com você nessa noite é a respeito do espiritual. Essa é a minha área. Da minha área eu posso falar. Mas nada, você não pode abrir mão de você procurar ajuda, principalmente de um psicólogo e de um médico. Há necessidade? Procure. Procure. Existem coisas que podem ser feitas para resolver. Existem coisas que o Senhor faz. Tá certo? Na minha casa, voltar para a minha experiência agora. Na minha casa, meu pai parou de fumar primeiro e depois ele parou de beber. Parou de fumar assim. Um dia ele pegou, fumou um cigarro, amassou o restante e falou assim, não fumo mais a partir de hoje. Jogou no lixo e nunca mais fumou. Assim. Fumava desde a adolescência, juventude, parou assim. Não fumo mais. Acabou. Bebida foi complicado. Bebida nós precisamos de uma ajuda além. Eu descobri um pozinho que se colocava na comida. E eu falei para a mãe, falei, olha, existe um pó, esse é o nome, pode ir no farmacêutico e comprar. A senhora vai colocar na comida, vai preparar ali, colocar na comida, é imperceptível, não tem gosto. Quem não bebe não acontece nada, mas quem bebe vai ter a impressão de que está morrendo. Como se estivesse dando um infarto, a pessoa vai ficar vermelha, vai se sentir sufocada, vai começar a passar mal. Falei, então a senhora faz a comida, coloca. E o pai vai começar a passar mal, mas mãe, o pai vai passar mal. Entenda isso, não vai morrer, mas a impressão é de que ele está morrendo, ele vai passar mal. Aí a gente ora para ele ir ao médico e o médico falar, é a bebida. A gente vai orar para isso, essa é a parte de Deus. A nossa parte é botar o pó. E a mãe comprou. Colocava o pozinho todo dia. Meu pai, quando ele tomava assim, ó, se ele tomava uma cervejinha, um tantinho assim, meu pai parecia que ia morrer. Ele começava a passar mal, ficava vermelho, parecia que ia dar um infarto. Segundo a minha mãe, eu não estava presente mais, ela falava, parecia que ia dar, que meu pai ia morrer. Aí minha mãe falava assim, eu acho que é a bebida, Tavinho. É a bebida, você está bebendo, isso está te fazendo mal. Isso está te fazendo mal, isso está te fazendo mal. Meu pai foi ao médico. Quando chegou no médico, a primeira coisa que o médico perguntou, o senhor bebe? Aí eu falei, eu bebo. Eu falei, então, é a bebida. Glória a Deus, o médico falou, é a bebida. Meu pai nunca mais bebeu. Nunca mais bebeu. Não sei como é que vai ser na sua casa. Né? Se quiser o pozinho, eu falo qual é o nome do pozinho para você depois. Mas, nunca mais. Houve libertação. Glória a Deus por isso. Aí logo em seguida ele se encontrou com Jesus. Foi antes ele se encontrar com Jesus. Logo em seguida ele se encontrou, foi batizado e aí o Senhor o levou. Então, queridos, é sério o que eu acabei de falar. Esse é um assunto sério e grave. Tome cuidado. Você é templo do Espírito, morada do Espírito. Tome cuidado com o seu corpo. Não se deixe dominar. Não dê sequer o primeiro gole. Por favor. Porque essas coisas não resolvem seus problemas. Nada disso resolve. Só tem um que pode resolver o seu problema, a sua vida, que é Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.
Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Aí veio Jesus, então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Isso é fato. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, faz vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer.
No mundo busquei, mas não preencheu-me. São canções, são drogas, são bebidas, são coisas oferecidas tão vazias, tesouros aos olhos de alguns, mas que se consumirão. Mas então o Senhor veio, o Senhor é aquele que me trouxe para perto, e hoje eu estou plenamente satisfeito em seu amor. Não há nada, defeitos e falhas não vou esconder, porque um amigo encontrei. Qual é o seu defeito? Qual é a sua falha? Há algum vício? Há algum transtorno? Há alguma compulsão na sua vida? Há algo que está escravizando você? Há algo que foi te oferecido como prazer, como vantagem, como bênção, mas isso se transformou num fardo. Isso tem sido um transtorno para a sua vida. Você tem tentado se livrar, mas não tem conseguido. Talvez a palavra de hoje é para que você procure um médico, para que você procure um tratamento psicológico, e para que você, acima de tudo, conte com a ajuda do Senhor, que Ele pode mudar essa sua história. Talvez não é nem com relação a você, mas é você que tem vivido as consequências de um cenário assim, de uma casa agressiva, de um marido viciado, de um filho que também está sendo encaminhado por caminhos tortuosos, e você tem vivido esse drama na sua vida. Apresente isso ao Senhor. Talvez existam compulsões sobre você, talvez transtornos, talvez vícios. Pai, o Senhor conhece a nossa história, aquilo que vivemos no passado e aquilo que estamos vivendo hoje. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa caminhada. A minha oração, Senhor, é para que, se exista alguém aqui que está vivendo um vício na sua vida, quer seja a bebida, quer seja o cigarro, quer seja uma droga ilícita, quer seja um medicamento que ele começou a usar e hoje ele não consegue abrir mão desse medicamento, ele precisa disso para viver, precisa disso para dormir, precisa disso para se sentir melhor. O Senhor conhece. Se existem pessoas aqui, ó Deus, com transtornos, com obesidade, por conta de muita comida, não é uma questão genética, não é uma questão de hormônios, é uma questão de comer porque eu preciso ter paz, comer porque eu preciso aliviar, comer porque eu preciso tirar essa ansiedade da minha vida, comer. Se existe alguém aqui, bulímico ou anoréxico, que ó Deus se enxerga, não tem autoestima, olha para o espelho e se enxerga muito gordo, se enxerga mal, que vomita, ó Deus, eu imagino o sofrimento dessa pessoa. Uma pessoa que não se aceita, uma pessoa que não se reconhece, uma pessoa que não está bem consigo mesma, uma pessoa, ó Deus, enferma. E eu imagino a dor, o sofrimento dessa pessoa. Se existem pessoas aqui, ó Deus, compulsivas para pornografia, compulsivas para jogos, compulsivas para celular, compulsivas, ó Deus, para o trabalho, compulsivas para compras. Existem tantas compulsividades sobre as nossas vidas. E se essas pessoas estão, ó Deus, vivendo esse drama, estão se tornando escravas disso, Deus tenha misericórdia de nós. Como igreja eu peço, como pastor eu peço, como filho do Senhor eu peço, tenha misericórdia das nossas vidas. Liberta-nos, tira-nos desse jugo, dessa escravidão, liberta as nossas vidas, para que a gente possa viver em paz, e encontrar essa paz que existe no Senhor. Que o Senhor transforme o nosso ser, que o Senhor regenere as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, faça as mudanças necessárias que precisam ser feitas nas nossas vidas, para que a gente possa viver em paz com o Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por estarmos aqui, obrigado por ouvirmos, obrigado por aqueles, ó Deus, que estão em casa, ouviram, e aqueles, ó Deus, que vão ouvir talvez durante a semana ou ao longo dos dias. Que cada coração, o Senhor, encontre lugar para que essa palavra seja ali abrigada, para que haja transformação, cura, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo. Leva-nos agora para as nossas casas em paz e em segurança. Dê-nos, Deus, uma excelente noite de descanso e uma semana abençoada
na tua presença. Caminhe conosco, esteja conosco o tempo todo. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Que o Senhor abençoe e guarde você. Que o Senhor sorria para você e presenteie você. Que o Senhor olhe para você bem nos seus olhos e o faça prosperar. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor do Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.